Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de geografia. Lembrando que é a última aula do bimestre, por isso que eu vou fazer uma pequena revisão sobre os capítulos que a gente já estudou. Esse primeiro slide vai ser sobre o capítulo 1 e 2, onde o primeiro é Geopolítica e Relações Internacionais e o segundo capítulo vai ser da ordem bipolar à geopolítica atual. Então, o primeiro tópico do capítulo, ele vem falando sobre geopolítica, e é importante a gente compreender o que significa geopolítica. É a compreensão das relações entre o poder político e o espaço geográfico, preocupada com as estratégias políticas de dominação. Ou seja, a geopolítica nada mais é do que uma ciência que estuda uma estratégia para o Estado administrar o território. Então, são estratégias que o próprio Estado ele monta para organizar seu território, visando a sobrevivência do seu povo, o bem-estar do seu povo. Algumas formas de organizar o Estado se diz pelos termos Estado, nação, território, país e região. Então, são formas de organização territorial que facilita o bem-estar da população. Eu vou falar agora em seguida o que significa cada conceito destes. A primeira imagem mostra os estados do Nordeste. Selecionei essa imagem para a gente compreender o conceito de estado. Observe que o Nordeste tem 9 áreas, ou seja, 9 estados. E o que é, na verdade, um estado? Nada mais é do que uma forma de organização política de territórios, onde existe o governo. Então, cada estado tem que ter seu governo, onde tem sua própria administração. Uma característica que a gente identifica bem o estado é o seguinte: cada área dessa, para ser considerada um estado, precisa ter as forças armadas. Como assim? Todo estado tem que ter sua força armada, seu grupo de proteção, como também sua organização política, como os três poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, uma área só é considerada Estado se tiver as Forças Armadas e esses três poderes. A segunda imagem mostra aí vários povos, que significa o quê? Nada mais é do que o conceito de nação. Nação se refere ao povo, porque cada povo tem suas características particulares. A nação brasileira, por exemplo, nós temos costumes que só nossos. A nação japonesa, a nação alemã. Então, quando se fala nação, está se referindo ao povo, certo? Aos costumes, à cultura de um povo em comum. A terceira imagem são territórios. Territórios a gente entende como uma área de poder, certo? Então, o território ele tem o conceito de poder, é a base física onde fica o Estado, onde tem limites políticos, onde ali o Estado exerce sua soberania. Então, quando vocês ouvirem o termo território, lembre-se que é a base física, onde as pessoas exercem seu poder, sua soberania. A quarta imagem, vocês estão vendo aí o mapa do Brasil, dividido em 5 partes, que são as 5 regiões. E o que é uma região? São áreas também divididas por fronteiras, onde a partir dessa divisão existe um grupo de estados dentro de cada região. Vamos falar um pouco agora sobre as relações entre os países e as principais organizações multilaterais. Existem algumas organizações mundiais que ajudam os países a se organizarem politicamente, como a ONU, o FMI, o Banco Mundial e várias outras, certo? Essas três primeiras são importantes para que a gente possa entender como funciona a relação entre os países. A ONU é a Organização das Nações Unidas, é uma instituição muito importante que ajuda a combater algumas violências, tenta manter a paz mundial entre os países, tenta conter alguns conflitos, manda ajuda humanitária. Então, é uma instituição que favorece muito a paz no mundo. O FMI é mais voltado para empréstimos, né, juntamente com o Banco Mundial, são instituições financeiras que ajudam
a países a sair de determinadas crises. Então, essas organizações internacionais são de extrema importância para o funcionamento político e econômico dos países no mundo. Passando para o segundo capítulo, vamos falar um pouco sobre a ordem bipolar para a geopolítica atual. Lembrando que foi a ordem bipolar, foi o período pós-Segunda Guerra, onde o mundo ficou dividido em dois blocos, que era o bloco capitalista e o bloco socialista. Lembrando que o bloco capitalista, quem comandava era os Estados Unidos, e o socialista, a União Soviética. Era o período da Guerra Fria. A partir da década de 90, termina a Guerra Fria e o mundo deixa de ser bipolar, passando a ser multipolar. Qual a diferença? Simplesmente porque, em vez de ter dois países, agora tem um grupo maior de países que fazem parte da grande economia mundial. Além dos Estados Unidos, a União Europeia passa a ter grande poder econômico, o Japão, a Alemanha, então vários países passam a entrar para o centro da economia mundial. Então, com o fim da Guerra Fria, surgiu essa nova política, a ordem multipolar, mas com essa nova política, com essa nova economia, aumentaram os conflitos no mundo. Por quê? Porque mudou a configuração do território. De acordo com os conflitos que aconteceram, muitos países perderam terra, outros ganharam terras, no caso território, e para que isso acontecesse, teve conflitos, certo? E esses conflitos persistem até hoje. Então, com o fim da Guerra Fria e o estabelecimento da nova ordem mundial, imaginou-se que os conflitos mundiais haviam chegado ao fim, mas na verdade isso não aconteceu. O que aconteceu foi o surgimento de novos conflitos, por motivos assim que a gente acha até desnecessário, mas infelizmente acontecem, que são os motivos sobre etnias, né, diferenças culturais, nacionalidades, movimentos separatistas, questões religiosas. Então, por esses motivos, muitas pessoas estão sofrendo ainda no mundo por questões econômicas, aí acabam usando esses motivos assim de culturas para prejudicar algumas civilizações. E nesse contexto de conflitos mundiais, a ONU entra com o seu papel mediador. Então, qual é o papel da ONU quando está acontecendo conflitos no mundo? A ONU consegue julgar a disputa entre esses países, promove a manutenção da paz internacional e a segurança de regiões de tensões e conflitos armados. Tem uma missão de paz composta por homens e mulheres que são chamados de capacetes azuis, essa missão de paz, e que proporciona o diálogo de forma pacífica. Então, esses grupos eles vão nesses países que estão tendo conflito para tentar mediar, para tentar conversar e ajudar da melhor forma. Leva ajuda humanitária à população quando é necessário. Estabelece e media acordo entre países. Então, a ONU tem um papel fundamental nessa parte de conflitos mundiais. Gente, então esse foi um pequeno resumo do capítulo 1 e 2. Tem muita coisa no livro. Refaçam a leitura para poder responder a atividade a seguir. É um Google formulário, mas não respondam de qualquer jeito. Leiam direitinho para vocês tirarem uma nota legal. E outra coisa, quem estiver com atividade atrasada, envie o mais rápido possível, porque a nota é a somativa de todas as atividades, desde o mês de abril até essa última de hoje. Então, boa tarde, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição.